Você já percebeu que hoje em dia a gente tem medo de se entediar? É celular na mão, podcast no ouvido, estímulo o tempo todo. Mas e se eu te disser que o tédio pode ser uma das ferramentas mais poderosas para sua criatividade, clareza mental e até para o seu sucesso? A gente vive numa cultura que glorifica o excesso de produtividade e o estar ocupado a todo tempo. A ideia de parar e deixar a mente vagar ou ficar sem fazer nada parece um desperdício. Só que o seu cérebro não foi feito para estar em modo produzir e consumir o dia todo. Quando você está sempre distraído, rolando feed, assistindo vídeo, resolvendo demandas, sendo produtivo, o cérebro não tem tempo de processar, integrar e criar. Você vira uma máquina de absorver, mas não de transformar. E agora eu vou explicar por que é importante a gente se permitir ter esses momentos de tédio. Quando você se permite um momento de silêncio e sem distrações, o seu cérebro ativa a sua rede de modo padrão, que é uma rede neural associada à introspecção, criatividade e conexão entre ideias aparentemente desconexas. É nesse estado que você tem os insights, que a clareza aparece, que as soluções surgem. Por isso que muitas vezes, quando você está pensando muito numa coisa, você não consegue encontrar a resposta. E depois de um momento de silêncio ou de um banho, você de repente sabe o que fazer. Além disso, quando você se permite essas pausas, os seus níveis de cortisol caem, o seu hipocampo consolida os aprendizados e descarta o que não é importante, você tem uma quantidade maior de ondas cerebrais alfa no seu cérebro e o seu sistema nervoso entra em modo restaurativo. E além disso, sem tanto ruído externo, você consegue escutar a sua famosa intuição. Aquela voz sutil que muitas vezes é abafada pelo excesso, pelo barulho, pela correria e pela pressa. Algumas das minhas melhores ideias não vieram enquanto eu trabalhava. Vieram durante uma caminhada, vieram no banho, vieram ao longo de uma meditação, quando eu estava em silêncio. E o que todos esses momentos têm em comum? Nenhuma expectativa de produtividade, nenhuma distração. Então hoje o meu convite é: crie um tempo de tédio intencional. 10 minutos, sem celular, sem conteúdo, sem trabalho, sem nada para fazer. Apenas você e o silêncio. Pode ser olhando para o teto, pode ser dando uma caminhada sem escutar nenhum podcast, pode ser sentado com o seu cafezinho observando a vida passar. Mas deixa a sua mente vagar. Deixa as ideias emergirem. Você vai se surpreender com o que aparece quando você para de se ocupar. Porque às vezes não é que você está sem ideias, você só está muito ocupado para escutar essas ideias. E os seus maiores saltos criativos não vão vir do excesso, eles vão vir do espaço. Dê esse espaço para sua mente, dê esse espaço para os seus sonhos.